Irmãos, Salmo 51, verso 1 ao 7 nos diz assim: Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti, e contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que te comprases na verdade no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Vamos ler juntos o 7º? Purifica-me com esopo, e ficarei limpo. Lava-me, e ficarei mais alvo que a neve. A Bíblia toda, irmãos, fala para nós sobre Deus, os seus atos redentores. Mas o livro dos Salmos falam por nós, falam pelo nosso coração. Há salmos que lemos que traduzem de uma forma muito precisa aquilo que passa no íntimo da nossa alma e do nosso ser. O Salmo 51 é um dos 7 poemas chamados penitenciais. Salmos de penitência. Nós temos o Salmo 6º, Salmo 32, 38, o 51, 102, 130 e 143. Esse salmo foi escrito pelo rei Davi, após ter cometido a quebra de pelo menos 4 dos 10 mandamentos. Há quem diga que ele quebrou pelo menos 6 dos 10 mandamentos. Nós identificamos ali, naquele episódio com Batseba, o cobiçar, o adulterar, o matar e o furtar. Vejam que esse salmo foi escrito após aquele período em que esses pecados de Davi estiveram ocultos. Adultério com Batseba, assassinato de Urias, as mentiras, as dissimulações. Após ser confrontado por um dos mais sábios profetas da história da redenção, o profeta Natã, Davi derramou seu coração na presença de Deus e compôs esse salmo. Facilmente, ao ler esse texto, eu penso que todos nós somos identificados com Davi. Não necessariamente por causa do seu pecado. Talvez você nunca tenha adulterado, talvez você nunca tenha efetivamente matado alguém. Mas a Bíblia fala que o adultério acontece por pensamento e o assassinato por sentimento. Então pode ser que isso tenha acontecido. Mas nós nos identificamos com Davi não apenas por causa do pecado em si, mas sobretudo por causa da natureza do pecado. John Piper, um pastor batista estadunidense dos nossos dias, afirmou que somos pecadores não porque pecamos, mas pecamos porque somos pecadores. Nós somos pecadores não porque pecamos, mas pecamos porque somos pecadores. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo em Romanos capítulo 7, versos 18 a 20, afirma que o bem que eu quero fazer, este eu não faço. Eu quero fazer o bem, mas não tenho condições de fazê-lo. O pecado escraviza. E este salmo é para pecadores. Não existe nenhum crente, por mais consagrado, por mais piedoso que seja, que não esteja exposto ao pecado, à queda. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 10, verso 2, nos diz o seguinte: aquele que pensa, que nós falamos aquele que está, mas ele diz, aquele que pensa que está em pé, olhe para que não caia. O que pensa, o que acha que está em pé. Os pecados de Davi se tornaram conhecidos em todo Israel. O autor do livro de Reis afirmou que Davi era um homem temente a Deus, mas havia uma questão. Havia uma mácula em sua biografia. Foram esses pecados. 1 Reis
15:5 ele diz isso. Davi foi um crente, foi um servo de Deus, temeu a Deus todos os seus dias, exceto... Aí ele vai citar esse pecado de Davi, que foi público e notório em todo Israel. Tudo que foi registrado nas Escrituras, de alguma maneira, serve para nos animar, consolar, encorajar e instruir. Assim como nenhum homem está imune à queda, não há nenhum pecado que Deus não possa perdoar. Claro que tem a blasfêmia contra o Espírito Santo. Essa daí é imperdoável. A blasfêmia contra o Espírito Santo é negar a obra de Cristo, é blasfemar contra os atos redentores do Cristo. Isso é blasfêmia contra o Espírito Santo. Aí não tem jeito. Todos estão sujeitos à queda, mas não há pecado que Deus não possa perdoar. E hoje eu quero falar do processo de cura da alma. Os irmãos podem passar aí, só são 2 slides. Pode passar próximo. Agora pela manhã, nós vamos falar sobre a primeira lição desse processo de cura da alma, do coração. A primeira lição é enxergar o nosso coração sob a ótica de Deus. Versos 1 ao 7, os versos que lemos. Autopercepção, autoavaliação honesta e autoconhecimento realístico é algo muito embaraçoso. É embaraçoso para todos nós. Eu não sei se você já fez essa experiência. Hoje está muito fácil de fazer essa experiência e eu creio que a maioria já fez. Mas eu me recordo que no curso de pregação que eu fiz, algo que me impactou profundamente foi me ouvir. Mas eu não estou dizendo impactar no sentido de que eu fui edificado. Me impactou no sentido de ouvir a minha voz e muitas vezes o que eu estava falando. E dizer, meu Deus, a igreja tem muita paciência. Meu Deus, eu vou ter que agradecer muito aos irmãos quando eu jubilar pela paciência de terem me ouvido. Eu me recordo que logo que eu comecei esse curso e fiz essa experiência, foi em 2010, nós não tínhamos ainda os smartphones com tantos recursos, eu ainda utilizei um MP3 para gravar uma mensagem de áudio minha. Eu preguei aqui na igreja, eu coloquei o MP3 aqui no púlpito e gravei. E eu fui ouvir na segunda-feira, eu não aguentei ouvir a mensagem toda. Não é porque a mensagem era boa, é porque eu dizia, essa não é a minha voz. Tem algum problema nesse som, tem alguma coisa errada nesse som. Não é possível que a minha voz é assim tão aguda. Não é possível isso. E aí, ouvindo a mensagem, não é possível que eu falei isso. Não acredito que eu falei isso. Isso tem que ser corrigido. Meus irmãos, se você não fez isso ainda, faça essa experiência. Grave um áudio você falando alguma coisa e se ouça. Você vai ter várias críticas. Autopercepção, autoavaliação honesta e autoconhecimento realístico é algo extremamente embaraçoso, frustrante, muitas vezes enganoso e, sobretudo, difícil. Davi inicia apelando aqui, quando ele vai fazer essa auto-checagem, essa autoavaliação, após ter sido confrontado por Natã, Davi inicia apelando para os atributos de Deus. Ele inicia no verso 1 apelando para a benignidade e a multidão das misericórdias de Deus. Aqui vale um trocadilho interessante. Muitas vezes nos aproximamos diante de Deus e dizemos a Ele assim, Senhor, não atente para a multidão dos meus pecados. Mas nós temos de nos achegar diante de Deus e rogar pela multidão das misericórdias do Senhor. É assim que Davi inicia. Em outras palavras, ele está dizendo, Senhor, não me dê o que eu mereço. Eu mereço ser castigado, fulminado, punido, porque o salário do pecado é a morte. E pela instrumentalidade de Natã, Deus diz a Davi o seguinte, eu te dei tudo que você precisava. Não havia a menor necessidade de você estar passando por isso. Eu te dei tudo. Infelizmente, Davi teve de amargar as consequências de seu próprio pecado.
Nós vemos isso com a morte do seu primeiro filho com Batseba. Nós vemos amargar a culpa de ter confabulado o assassinato de um de seus melhores, se não o melhor guerreiro, mais dedicado guerreiro. E o Senhor disse a Davi que a espada estaria sempre na sua casa. O Deus que perdoa nos dará condições de convivermos com as consequências do nosso pecado. Ele perdoa, mas Ele nos dá condições de vivermos com as consequências do nosso pecado. E Davi adjetiva suas faltas. Ele utiliza no verso 1 transgressões. Transgressões é uma palavra que pode ser definida como quebra da lei, quebra do decálogo, quebra dos 10 mandamentos. Iniquidade, fazer o que é impuro, imoral, injusto, é o que a parábola de Natã deixa bem evidente. E ele fala pecado, que é uma palavra que nós conhecemos muito bem no nosso linguajar evangélico. Pecado significa errar o alvo, não cumprir as expectativas de Deus em relação à própria vida. Significa fracassar, escorregar, cair, sucumbir. Observe o verso 3. Podemos até mesmo, irmãos, nos esquecer que temos um dinheiro para receber de alguém. Isso pode acontecer. Mas se você é uma pessoa organizada, honesta, você não esquece que tem um dinheiro para pagar. Com certeza não. Eu já passei por cada situação aqui na igreja, às vezes ter de passar um dinheiro para alguém, de uma sociedade interna, um troco, e a pessoa, às vezes, ter de me pagar R$5, e às vezes a pessoa ser tão preocupada com isso, dizer, pastor, fica com os R$5 por enquanto, anota aí, porque eu não quero dever nada a ninguém. Eu não quero esquecer. Meus irmãos, podemos até esquecer que temos um dinheiro para receber, mas sinceramente não esquecemos quando temos algo. Aliás, podemos até esquecer quando temos um dinheiro, sim, para receber, mas não podemos esquecer quando temos um dinheiro a pagar, quando temos uma dívida. Números 32, 23 afirma que o nosso pecado nos achará. Um dia a nossa falta nos achará. Davi deixa claro que não consegue esquecer aquilo que fez de errado. Verso 3 ele diz, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Ele tentou esconder de todo mundo. Nós não esquecemos. Só Deus pode esquecer. Davi estava carregando aquela culpa e aquele fardo. E como que isso acontecia? Davi olhava para um lado, via Urias. Davi estava no palácio, no seu saguão real, ouvia a voz de Urias entrando. Davi ia dormir, sonhava com aquele menino que nascia e morria. Não tinha como ele se esconder do seu pecado, embora ele procurasse esconder isso das outras pessoas. Nós não podemos negar aquilo que fazemos. No verso 8, o pecado esmagou os ossos do rei, ou seja, ele ficou enfermo por causa das suas faltas. Podemos tentar esconder os pecados do nosso coração, mas o corpo grita, o corpo fala, o corpo demonstra. Se você está com muito ódio de alguém, o seu corpo vai gritar, ele vai falar. Hoje tem uma enfermidade muito recorrente que é o refluxo gástrico. E eles tentam explicar que é a válvula do esfíncter, né? Acho que é esfíncter o nome da válvula, que fica desregulada e você come, geralmente quando você come essa válvula que está ali no estômago fecha para que o alimento seja digerido. Os médicos afirmam que a pessoa que tem refluxo gástrico pode ter um problema nessa válvula. Ela come, às vezes a válvula fecha, eu já conheci um irmão aqui da igreja que teve esse problema, ele comia e a válvula fechava e o alimento ficava todo no esôfago. O esôfago dilatava.
Ele passou sérios problemas com isso. Então pode haver essa desregulagem nessa válvula e aí dá sérios problemas. Tem gente que não pode jantar muito tarde, porque se deitar vai ter refluxo, vai ter problema, não pode comer certos alimentos ácidos. Mas há especialistas que afirmam que o refluxo pode ser ocasionado por uma questão emocional, por um desequilíbrio emocional muito grande. Então o meu pecado está sempre diante de mim. Os meus ossos ficaram enfermos, o meu corpo gritou, falou, demonstrou. Verso 4, Davi fala meu pecado, minhas transgressões. Se os irmãos observarem ao longo de todo o Salmo 51, ele usa esse pronome possessivo, meu pecado, minhas transgressões, minha iniquidade. Eu nasci na iniquidade, pequei contra ti, fiz o que é mal perante os teus olhos. Davi está ressaltando aqui a falta dele e não de Batseba. Ele não está culpando Batseba. Davi não racionaliza o seu próprio pecado. Davi não está dando desculpas a Deus. Como se dissesse, Senhor, as mulheres que eu tenho não me satisfazem, porque ele tinha várias mulheres, o que já é pecado. Ele não diz que Batseba o seduziu. Ele não usa como desculpa que Batseba era uma mulher muito bonita. Que quem resistiria a uma mulher bonita daquela? Ele não diz ao Senhor, Senhor, eu não a estuprei, foi consensual, ela quis. Que mal há nisso? Nós estávamos nos amando. Davi não diz nada disso para o Senhor. São desculpas que as pessoas dão para o estado de pecado. Todo mundo faz. É normal. E há aqueles que dizem, eu sou compulsivo sexual, eu sou doente. Usam essa muleta da doença para justificar o seu pecado. Há muitos que dizem, eu não tive escolha, Senhor. O Senhor viu, não teve jeito. Meus irmãos, Davi diz, o meu pecado, as minhas transgressões. E ele coloca, deixa evidente que o pecado não é primordialmente contra a família, contra a igreja, o próprio corpo ou o próximo. Primordialmente o nosso pecado é contra o Senhor. Pequei contra ti e contra ti somente fiz o que é mal perante os teus olhos. Observe a resistência de José aos assédios da mulher de Potifar. Lá no livro de Gênesis, primeiro livro de Moisés chamado Gênesis, no capítulo 39, verso 9, José diz o seguinte àquela mulher, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Eu pecaria contra Deus? Quando eu peco, ofendo a santidade e transgrido a lei de Deus. Observe aí, irmãos, a parte B do verso 4. Davi havia se rebelado intencionalmente contra Deus. Ele diz assim, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. De forma deliberada, Davi pecou contra Deus, consciente que estava pisoteando os mandamentos do Senhor. De acordo com a lei, não existia expiação para aqueles pecados. Levítico 20:10, Números 35, 31 e 32. Era a lei do olho por olho e dente por dente. Se você matasse um homem, você deveria morrer, você deveria pagar com a sua vida. Eram pecados graves naquele contexto. Davi deveria ser morto. Por isso que ele inicia o verso 1 apelando à misericórdia, à graça e ao amor de Deus. Verso 4, parte B, ele se submete à punição de Deus e afirma que merece a justiça do Eterno. É uma atitude muito diferente do monarca que o precedeu, Saul. Quando Saul indevidamente ofereceu o sacrifício nas vésperas da peleja contra os filisteus, ele racionalizou, ele justificou a sua falta, chegando até mesmo a rasgar as roupas de Samuel.
Está lá em 1 Samuel 15, 27. Ele diz, mas é porque não estava aqui, e justificando o seu pecado, ele rasgou a orla das vestes do profeta. Pior do que pecar, irmãos, é negar. É negar o pecado. Verso 5, Davi fala que eu nasci em pecado. E nós vemos que aqui está muito clara a doutrina da total depravação do ser humano. Davi confessou que não era apenas um pecador por opção, mas por natureza. Há uma lição importante aqui: o pecado não é social, ambiental ou aprendido. Isso já está na criança. A criança já tem esse ímpeto pecaminoso. Está dentro de nós. A Bíblia chama isso de coração. Em seu debate com os filisteus sobre o lavar as mãos antes das refeições, Jesus pontuou o seguinte, lá em Mateus 15, 19. Porque do coração procedem os maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas as coisas que contaminam o homem, mas o comer em lavar as mãos não o contamina. Nosso coração é uma fábrica de pecados. Ele vai fabricando pecados. E um pecado leva a outro. Enquanto se quer esconder a falta, comete-se pecados ainda maiores. Foi o que aconteceu com Davi. No verso 6, Davi fala sobre a sinceridade, a ação de Deus em seu coração, com sabedoria e graça. Ocultou o seu pecado por quase um ano, irmãos. Quase um ano se passaram essas coisas. Porque Batseba ficou grávida, a criança nasceu, perderam a criança, o seu marido fora morto no campo de batalha por uma confabulação maligna do rei e de seus aliados, e ele ocultou o seu pecado por quase um ano, mas Deus não permite que os seus filhos sejam bem-sucedidos em relação ao pecado. Talvez Davi pensou, já está fazendo um ano, então ninguém vai descobrir isso, já está tudo tranquilo, e de repente aquilo vem à tona. Agora o rei pede que lhe dê verdade e sabedoria no íntimo. E Davi fecha no verso 7. Verso 2 também ele fala, purifica-me, lava-me. E meus irmãos, no calor que estava fazendo, porque agora deu uma amenizada razoável, mas no calor que estava fazendo, dificilmente você iria dormir sem tomar um banho. Era muito difícil, a não ser que sua casa seja totalmente refrigerada. Mas dificilmente você ia dormir sem tomar um banho. O lava-me expressa que ele se sentia sujo. Aqui há uma conexão forte e direta com Jeremias capítulo 2, verso 22. Pelo que, ainda que te laves com salitre e amontoes potassa, elementos fortíssimos de limpeza, os alvejantes daquela época, continua a mácula da tua, ou a mancha da tua iniquidade perante mim, diz o Senhor Deus. E Davi diz, Senhor, lava-me completamente. Davi se sentia sujo da cabeça aos pés. Eu já tive de lidar com situações assim, pessoas que se sentiam sujas após certos pecados. A pessoa dizia, pastor, eu estou me sentindo sujo da cabeça aos pés. É como se eu tivesse, como se eu fosse um porco que tivesse sido lavado e de repente eu rolei novamente no chiqueiro. Estou me sentindo completamente sujo ou suja. Então Davi pede a Deus que dê uma limpeza geral na sua vida. O pecado havia tomado conta de tudo na vida de Davi. O hisopo que Davi utiliza aí no verso 7 era um arbusto com hastes cheias de pelos que poderiam ser mergulhados em líquidos. E esse sopo era usado pelos sacerdotes para aspergir águas ou sangue sobre o altar
naquela cerimônia de purificação. Lá em Números 19:6 fala acerca dessa cerimônia. Os cristãos são purificados pela obra de Cristo na cruz do Calvário. 1 João 1:5-10 fala sobre isso, que a nossa purificação está em Cristo. Meus irmãos, eu quero ir para as considerações finais, destacando que o pecado começa na mente. É na mente que ele é gestado. Davi estava no palácio. Batseba não estava seduzindo Davi, Batseba estava na casa dela. Talvez, trocando de roupa, ele viu Batseba em trajes mais íntimos. Mas Batseba não o seduziu. Aquilo começou na mente dele, foi gerado na mente dele. Depois o pecado vem à luz e se transforma em ações e em loucura. Há muitos que ficam ensandecidos pelo pecado. Davi estava no lugar e na hora errada e olhando para a coisa errada. Uma das lições que aprendemos é que não podemos vacilar em relação ao pecado, pois ele nos arrasta. Ninguém é forte o suficiente para vencê-lo. Na sociedade israelita daquela época, lavar e trocar de roupa era um modo de marcar um recomeço de vida. Davi queria recomeçar. Em Isaías 53, verso 4, nós vemos ali o grande texto que fala sobre o servo sofredor, Cristo Jesus. E fala que ele foi traspassado pelas nossas enfermidades, pelas nossas dores, ele foi imolado por causa das nossas faltas. No antigo Israel, o animal, antes de ser oferecido a sacrifício, era levado até aqueles ofertantes, os ofertantes colocavam suas mãos sobre a cabeça do animal como um símbolo de passar toda a culpa do ofertante para o animal, para que o animal pagasse com a própria vida. Isaías 53, verso 4 diz que Jesus tomou sobre si todos os nossos pecados e faltas, inclusive os pecados que ainda vamos cometer. Semana retrasada eu fui perguntado sobre a salvação dos servos do Antigo Testamento. Como que eles foram salvos, pastor? E aí eu respondi com o que Hebreus responde. Eles foram salvos na esperança. Eles foram salvos em Cristo Jesus, na cruz, como eu e você fomos salvos. O apóstolo Paulo chama o evento da cruz de a plenitude dos tempos, o ápice da história. É ali que acontece a nossa redenção, porque Jesus toma sobre si todos os nossos pecados, inclusive os que ainda iremos cometer. Foi sacrificado em nosso lugar e por meio de sua morte, ele nos conferiu vida. Isaías 53 nos diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Meus irmãos, a minha oração essa manhã é que Deus nos ajude a percebermos as nossas faltas. Já notaram que o momento da oração de confissão, muitas vezes, é o momento da oração mais genérica que nós fazemos? É a oração mais genérica. Senhor, perdoe aí a multidão dos meus pecados. O pecado tem nome, tem endereço, tem momento. E às vezes esquecemos desse detalhe. Então, irmãos, que Deus nos ajude a de fato e de verdade, reconhecermos o que nós somos sob a ótica dele. À noite nós daremos continuidade ao que aconteceu na vida de Davi, em decorrência do reconhecimento de quem ele era sob a ótica do Senhor. Mas que Deus nos ajude a reconhecermos, lamentarmos, arrependermos-nos, confessar e abandonar o nosso pecado. Amém.